para quem quer fazer manejo de transferência, para quem quer fazer captura, para quem quer fazer divisão, para quem quer desenvolver o seu meliponário. Existem dois grandes empecilhos, a falta e o excesso da chuva. O excesso da chuva faz com que as colônias não consigam trabalhar. E se ela não consegue trabalhar, ela não consegue coletar alimento. Se ela não consegue coletar alimento, ela não consegue se desenvolver. Exige um manejo de suplementação em períodos longos de chuva, que é o que eu estava fazendo lá em Caraguá. Passou um mês inteiro chovendo, as minhas colônias não conseguiam sair. As bugias até que tudo bem, porque se a chuva é muito fininha, como elas são grandes, parrudas, e meio que já estão acostumadas à Mata Atlântica bem úmida, elas até saem na chuva. Agora, as trigoniformes eu tenho um problema, porque elas são abelhas pequenas, não saem na chuva. Então eu preciso ficar acompanhando, garantir que realmente esteja tudo certo nesse longo período de chuva, que é normal, né? Isso não é comum de ficar acontecendo, eu tenho que ficar acompanhando a colônia. Mas esse período eu precisei. Agora, se falta, também é perigoso. Porque se falta água, essas colônias, elas vão precisar recorrer a fontes de água no néctar, que é a única fonte que vai ter disponível. E se falta água, por longos períodos, falta néctar. Porque esse néctar, ele é produzido a partir da água que a planta coleta. Então são poucas plantas que conseguem se adaptar à falta de água e produzir néctar mesmo assim. As abelhas, naturalmente, elas não têm muita necessidade de coletar fontes de água externa. Só se a região estiver muito quente, só se tiver pouca oferta de néctar disponível. Porque normalmente a água que as abelhas consomem e que as abelhas precisam, ela é proveniente do néctar. A água que precisa para manter a umidade da colônia é proveniente da desumidificação desse néctar. Então, teoricamente, o néctar oferece para as abelhas a quantidade de água que elas precisam. Agora, quando falta néctar, ou quando tem pouco néctar disponível e muito calor, num clima muito seco, aí realmente elas precisam recorrer a fontes de água. Já vi abelhas coletando água. Não é uma cena incomum na Caatinga nordestina, por exemplo, no clima mais seco, no Cerrado no clima mais seco. As abelhas recorrem à água. E se não tiver água disponível, a gente tem problemas. Por isso, se você tá num local em que está... Não tô falando pra você fazer isso se você estiver na região amazônica. Não tô falando pra você fazer isso ainda. Ainda tem néctar disponível. As plantas ainda estão conseguindo coletar alimento. Mas se você está no Cerrado, na Caatinga, num período muito seco, é importante desenvolver. Só que a maior preocupação realmente desse período em que a gente está vivendo, é o excesso de chuva. Como as abelhas conseguem recorrer ao néctar para conseguir água, de certa forma, a falta de água, ela não é muito preocupante até que chegue num ponto extremo. Aí sim, realmente começa a se tornar preocupante. Agora, o excesso de água, a partir de uma semana chovendo, essas abelhas já consumiram boa parte da sua reserva. Dependendo da espécie, em menos tempo, elas já consumiram muito da reserva. Se passar 2 semanas chovendo, essas abelhas já não têm mais alimento dentro da colônia, porque é um período que elas consomem muito. Principalmente nesse período que a gente está agora, porque choveu muito desde setembro até novembro. E é o período em que elas precisavam estruturar o estoque alimentar. Se elas não conseguiram estruturar direito, elas colocaram pouco alimento dentro da colônia. Com esse período extenso de chuva, elas consumiram o que elas colocaram. Então começa a ficar com falta de alimento dentro dos ninhos. É quando o meliponicultor tem que entrar em ação para oferecer alimentação suplementar energética, estratégica. Dependendo do período, tem que observar o que essa colônia está precisando. Quantidade, periodicidade.